Em 2016, eu perdi o meu emprego. Eu era gerente de uma multinacional do setor de petróleo e gás no Rio de Janeiro. Nessa época aconteceu uma desordem no Brasil chamada Petrolão, um esquema de corrupção do governo naquela época que acabou gerando uma desordem na minha vida. Desempregado e num setor em crise, eu tive que me mudar de cidade. Mesmo assim, não encontrei outras oportunidades e comecei a entrar num ciclo autodestrutivo, aquele ciclo que leva você a um estágio de depressão, de não saber exatamente o que fazer e como se recuperar daquela situação. E nesse vídeo eu quero justamente falar sobre isso com vocês, num vídeo um pouco diferente, porque muitos de vocês podem estar passando por essa situação. A gente vive aí uma crise global, mas também uma crise que afeta muito aqui a América Latina, e muitos de vocês podem estar numa situação parecida, né? Numa situação de desemprego ou numa situação de depressão, de estar se sentindo mal, e talvez a experiência que eu tive ajude vocês a sair dessa situação e também a entender como eu fiz para superar e como que você evita que a desordem externa, a desordem do seu país, te atinja como me atingiu lá no passado. E é possível fazer isso. O Brasil agora está entrando num outro ciclo de crise, na minha opinião, num outro ciclo de desordem que vai levar à desordem na vida de muitas pessoas, e é importante que você saiba como se proteger disso. Então vamos começar do início. Qual a imagem que vem na sua cabeça quando a gente fala sobre uma pessoa depressiva, autodestrutiva? Você imagina essa pessoa largada, desleixada, né? A pessoa que não troca nem o pijama, fica lá de pijama jogado em casa, pizzas jogadas pelo quarto, né? Casa suja, enfim, aquela imagem da pessoa que está meio que abandonando tudo, né? Tá tudo desorganizado, não tem nenhuma ordem naquele ambiente. E qual é o problema da gente estar numa situação como essa? Quanto mais desordem você tem no ambiente, mais desordem você tem na sua vida, mais difícil fica de você identificar erros e problemas. Se está tudo bagunçado, tudo está errado, né? Então, se tem um novo erro, você nem percebe esse erro surgindo para você ir lá e reparar, ir lá e arrumar o que está errado. Então é um ciclo autodestrutivo. Quanto mais desordem ao seu redor, mais desordem vai surgir. Quanto mais bagunça dentro de você e também ao seu redor, maior a tendência de ter mais bagunça, mais erros sendo cometidos. Então esse é um ciclo que faz a pessoa entrar no buraco, né? Pouco a pouco ela vai afundando nessa lama porque ela não consegue mais identificar o que está errado. A minha vida toda está errada, então deixa para lá, eu não tenho como resolver isso, e é isso que faz a pessoa chegar no fundo do poço. Como é a forma, então, que a gente tem de reverter uma situação crítica como essa? Começando pelo básico. Começando pelo básico. É a pessoa simplesmente falar, peraí, chega disso. Eu vou criar aqui uma rotina de horários, eu vou começar a me arrumar bem, botar uma roupa bonita, eu vou começar a tomar banho todo dia, me alimentar corretamente, vou arrumar o meu quarto, vou arrumar a casa, e daqui a pouco você está num ambiente organizado e você começa a se enxergar de outra forma. E as pessoas ao seu redor também começam a te enxergar e a te tratar de outra forma. Você entra num ciclo virtuoso, num ciclo de crescimento, de melhoria. Tudo muda e quando aparece alguma coisa desordenada, algum erro ao seu redor, fica fácil você identificar. Seja um erro interno em você, seja um erro no seu ambiente, né? Porque está tudo arrumado, está tudo organizado e a sua vida começa a dar certo, começa a funcionar novamente como funcionou comigo, né? Eu saí lá de desempregado naquela época e hoje eu tenho uma empresa com mais de 20 colaboradores, tenho um canal de YouTube relevante no segmento e assim por diante, né? Isso é do zero, não tive ajuda de ninguém para fazer isso, né? Lá no início, o canal foi uma loucura da minha cabeça, que estava desempregado, sem nada para fazer, e eu comecei a falar, peraí, tira esse pijama, cara, que é isso? Vamos mudar, né? Pega o que você tem aqui, o computador que você tem, bota uma roupa social da época do teu trabalho lá que você trabalhava, senta ali na frente com a câmerazinha do computador mesmo, sem microfone, e fala, e faz acontecer, e estuda, e vai para frente, e pouco a pouco as coisas foram crescendo. O que eu quero mostrar aqui para vocês é como desordem leva a mais desordem e ordem leva a mais ordem, né? A organização leva a um ciclo de mais organização, um ciclo de crescimento. Então esse é um primeiro passo, eu espero que isso tenha ajudado alguém aí de alguma forma, mas esse é um primeiro passo para a mudança. E a mesma coisa que acontece
com a gente, acontece também com empresas, acontece também com países. E esse é o ponto desse vídeo, né? O ponto que me preocupa em relação ao Brasil. Tudo isso que eu estou falando aqui foi identificado cientificamente, né? A gente tem uma teoria sobre isso, que é a teoria das janelas quebradas. Estou falando lá da década de 60 dos Estados Unidos, em Nova York, mais especificamente, onde eles fizeram um experimento social. Esse experimento consistia em pegar 2 carros idênticos, tá? Novos, inteirinhos, bonitinhos, e colocar em bairros opostos, bairros completamente diferentes. Um bairro extremamente rico e um bairro extremamente pobre. E abandonaram esses carros por lá. O que você esperaria que iria acontecer? O que aconteceu? O carro no bairro pobre foi depredado. Quebraram as janelas, roubaram as rodas, levaram tudo que tinha dentro, enfim, depredaram completamente o automóvel. Já o carro no bairro rico estava lá inteiro, ninguém mexeu. Então, até aí, é o que você espera, né? Enfim, pode ser uma questão de um bairro ser mais seguro, não ser, mas aí foi a mudança desse experimento. Eles simplesmente mudaram uma coisa. Quebraram uma janela do carro que estava no bairro rico. Somente uma janela. Uma pequena desordem. E uma pequena desordem que não foi reparada. E o que eu falei para vocês no início do vídeo? Desordem leva a mais desordem. Bastou essa janela quebrada para rapidamente todo o carro ser depredado da mesma forma que aconteceu no bairro pobre. Então, não era uma questão do bairro ser rico ou do bairro ser pobre, e sim a sensação de desordem. Se existe um erro, um problema, e aquilo não é reparado, fica claro para todo mundo ao redor que não existe punição. Fica evidente que existe um desleixo ali, e isso atrai o criminoso, atrai a criminalidade. Se ninguém está vendo, se ninguém está se importando com a janela quebrada, não vão reparar também que eu vou lá roubar, por exemplo, a roda do carro. E pouco a pouco aquele local entra num processo de decadência. Pequenas desordens que levam a desordens cada vez maiores. Essa teoria foi a primeira que estabeleceu uma relação de causalidade entre desordem e criminalidade. É aquela mesma situação que eu falei no início do vídeo em relação à sua vida. Quanto mais desordenada ela se torna, mais desordem vai surgindo até um ponto que você colapsa, né? Você chega no fundo do poço. Isso acontece também na sociedade, como a teoria das janelas quebradas provou, não era a condição financeira dos bairros, e sim a sensação de impunidade, a sensação de desordem. Assim como é fácil para você identificar quando tem algo errado num quarto arrumado, também é fácil para a sociedade identificar um crime, algo errado acontecendo, quando está tudo funcionando perfeitamente, quando está tudo arrumado, quando as leis são seguidas. Então, qual seria o ambiente perfeito para um criminoso? Um local de desordem, um local onde seus crimes passam de forma despercebida. Ninguém consegue reparar que o que eles estão fazendo é um crime. Afinal, está tudo bagunçado. Portanto, se o bandido tem o poder nas mãos, o poder de decisão nas mãos, o que ele vai fazer? Cause desordem, cause confusão para facilitar o crime, para facilitar o roubo. E aí eu paro para pensar e eu convido vocês para fazer esse teste junto comigo. Perguntas simples que vocês deveriam responder em uma frase, sem titubear, sem dúvida alguma. E a primeira pergunta para vocês é: o que é homem e o que é mulher? Vocês conseguem responder a essa simples pergunta? Ou a sua resposta pode ser considerada um crime? Será que homem e mulher ainda é uma coisa objetiva ou é aquilo que a pessoa quiser ser? Mas vamos para a segunda pergunta. Preparados? O que é piada e o que é opinião? Isso sempre foi uma coisa muito fácil de responder. Mas será que atualmente você consegue diferenciar piada de opinião? Tá confuso, né? Tá desordenado, né? Talvez seja intencional. Mas vamos continuar. O que é liberdade de expressão? Ou melhor, o que é liberdade?
Se alguém define o que você pode falar, você ainda é livre para falar? É que um partido político definir ou essas coisas têm um significado objetivo? Será que duas pessoas em lados opostos conseguem dar a mesma definição para essas palavras? Não conseguem mais. E o que é justiça? Justiça é algo objetivo ou é algo que depende do que o juiz quiser? Um juiz define o que é justiça. Se justiça for o que um juiz qualquer quiser, isso não torna justiça subjetiva? O cara pode prender, condenar um político, uma pessoa, e depois descondenar e pronto, isso é justiça. E também pode condenar políticos de oposição. Então, quer dizer, se o cara é do outro lado, ele vai ser condenado. Se ele é do meu lado, ele é descondenado. Isso ainda é justiça? E o que é dinheiro? A gente está num canal sobre criptomoedas. Será que dinheiro ainda é um meio de troca que mantém o seu poder de compra? Ou seja, você troca o seu apartamento por dinheiro, passa 2, 3 anos, você troca esse mesmo dinheiro pelo apartamento. Ou será que dinheiro é aquilo que o político decidir que é dinheiro? Ele escreve: dinheiro é o real, dinheiro é o bolívar. E a partir daí, magicamente, aquilo ali, aquele pedaço de papel se torna dinheiro. Dinheiro ainda é uma coisa objetiva ou ela é subjetiva dependendo da canetada do político? Se vocês repararem bem, tudo, absolutamente tudo, se tornou subjetivo. Não existe mais homem ou mulher, mulher pode ser homem, homem pode ser mulher, depende somente das vontades das pessoas e pronto, magicamente é aquilo que você quiser. Não existe mais nada objetivo. Essa confusão, essa desordem, ela é intencional. Como eu falei para vocês, a desordem leva a mais desordem e isso facilita o crime. E eu estou ficando velho, e eu afirmo para vocês, há 20 ou 30 anos atrás, eu poderia parar qualquer pessoa na rua e ela responderia qualquer uma dessas perguntas imediatamente, sem titubear, de forma objetiva. Hoje isso é impossível. Se eu perguntar isso na rua, ninguém consegue responder, nem mesmo o que é homem ou o que é mulher. Essa é uma situação surreal. E num cenário desse, quem define o que são as coisas? Não sou mais eu, não é mais você, não é mais o dicionário. É aquilo que o governo decidir. Não importa mais o conceito real, não importa mais a verdade, importa aquilo que o governo disser que é. E se a verdade é aquilo que o governo decidir, pronto, eles têm agora o poder absoluto de, por exemplo, condenar opositores, fechar mídias, fechar canais de YouTube, censurar em redes sociais, multar empresas, tudo o que vocês estão vendo por aí. E tudo isso é certo agora. Por quê? Porque quem define o que é certo é o governo, é o Estado. Tudo se encaixa dentro de um conceito de politicamente correto. E o povo adere rapidamente a isso, porque isso é muito gostoso. É a chance que você tem de nunca errar, de nunca estar errado. Você entra num debate e as pessoas não podem te refutar. E pronto, magicamente você não tem mais respostas certas. 2 mais 2 não é 4, 2 mais 2 pode ser 3, 2 mais 2 pode ser 5 e 2 mais 2 pode ser 378. E se alguém falar contra isso, claro que essa pessoa é uma criminosa que deve ser censurada, deve ser calada, deve perder o seu emprego, deve perder o seu canal no YouTube, deve perder sua empresa e assim por diante. Num ambiente como esse, ninguém mais se importa com ética, que é a diferença entre o que é certo e o que é errado. Você troca a ética pela lei. Se está escrito num pedaço de papel, logo é certo. E ai de quem falar contra isso, porque aí eu vou lá chamar as autoridades para punir essa pessoa cruel que ousa discordar de tal lei. Pronto, pessoal, o bandido conseguiu o que ele queria. Ele causou a desordem absoluta. Ele quebrou as janelas da justiça, da liberdade, da família, do dinheiro.
E como aprendemos na teoria das janelas quebradas, desordem leva a mais desordem, que leva a mais desordem num ciclo destrutivo. Um ciclo de desordem e criminalidade contínuas que favorece o roubo por parte da organização criminosa. E é exatamente por isso que eu afirmo para vocês que o Brasil tende a piorar nos próximos anos. Infelizmente, o Brasil tende a piorar nos próximos anos. E essa desordem ao seu redor pode gerar uma desordem dentro de você, como gerou em mim lá no passado, lá em 2016. E como que você evita ser impactado pelo seu ambiente? A resposta mais fácil seria: sai desse ambiente, foge daqui, sai do Brasil. Só que nem todo mundo tem essa possibilidade. A maior parte das pessoas não tem passaporte de um outro país, de uma outra nacionalidade, ou mesmo condições financeiras de sair do Brasil. E é por isso que eu estou aqui. Eu quero te ajudar. Se essa é a sua situação, se você não consegue sair do Brasil, você precisa aprender a se proteger do Brasil. Uma das formas de fazer isso é justamente usando Bitcoin, usando um dinheiro, usando uma moeda que não está sob controle da organização criminosa, do bandido. Isso dificulta que ele consiga interferir na sua vida, roubar o seu dinheiro, roubar a sua propriedade. Então esse é o primeiro passo para você se proteger. Mas existem outros passos e vou falar muito melhor sobre isso na live de segunda-feira agora. Segunda-feira, dia 29 de maio, às 7 da noite, aqui no canal. Vou fazer uma live com vocês para falar sobre tudo isso, como se proteger do Brasil, como tirar o Brasil do seu dinheiro, como conseguir um passaporte, um segundo passaporte para você ficar livre do Brasil, mesmo morando no Brasil, tá? Tá até aqui o passaporte que eu espero que vocês recebam em breve também, tá? E o link para participar dessa live tá aqui embaixo na descrição, onde você também vai acessar um grupo de WhatsApp, que tá com várias pessoas já lá, mais de 1000 pessoas no grupo de WhatsApp, para trocar ideia comigo e com outras pessoas e participar dessa live especial na segunda-feira, 7 da noite. Posso contar contigo? Então se inscreve no link aqui da descrição e eu te espero por lá. E por favor, se você não deu like nesse vídeo, compartilhe ele também com seus amigos, né? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha, por favor, nos seus grupos e com seus amigos, porque esse vídeo tem uma mensagem importante sobre a minha experiência de vida e de carreira, como eu fui para o fundo do poço, como eu me recuperei do fundo do poço nessa questão de organizar o que estava desordenado. Né? Acabar com a desordem, criar uma ordem, uma estrutura para facilitar a identificação dos erros. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado também. Se ajudou, colabora aí. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.